Olá! Hoje eu vou ensinar para você como decorar sua estante usando livros, objetos, quadros e mais um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo de maneira muito prática através dessas 6 técnicas que eu aplico na hora de decorar as minhas estantes, seja essa aqui que é a minha estante pessoal da minha casa, ou seja nas estantes dos meus clientes aqui que a gente faz no nosso escritório. Bom, meu nome é Jéssica Lane, eu sou designer de interiores e eu quero apresentar aqui algumas técnicas que eu uso na hora de produzir uma estante quando você tem muitos objetos diversos, não somente livros, sabe? Quem me conhece, quem me acompanha já no Instagram há bastante tempo, sabe o valor que eu dou para os itens afetivos. E para mim uma estante ela é composta de itens afetivos, não é uma estante genérica com objetos quaisquer ali posicionados, sabe? Se você não me conhece ainda, vai lá me seguir no Instagram, a gente posta todo dia, eu posto todo dia nossos projetos, consultorias, posto um pouquinho do meu dia a dia também, da minha rotina, então vocês irão gostar. Então, antes de tudo, é preciso pensar na narrativa, na história que você irá contar através da decoração da sua estante. Você vai pensar na sua estante como se ela fosse o trailer de um filme. Sabe o trailer de um filme onde ali tem informações mega interessantes, importantes para gerar curiosidade naquele que assiste ao trailer. Esse trailer é onde vai haver informações sobre o filme em si. Pequenos spoilers, pequenas cenas, pequenos conteúdos sobre o filme em si. Ou seja, você vai trazer para sua estante elementos que gerem, que despertem curiosidade daquela pessoa que está ali apreciando a sua estante, que ela tenha mais curiosidade em saber mais sobre você. Então, você vai expor na sua estante itens que contam a sua história, que contam os seus gostos, falem dos seus hobbies, que mostram ali pequenas informações do filme que é a sua vida. Lembra que a estante é o trailer do filme da sua vida. Já te ocorreu de você ir na casa de uma pessoa ou assistir um vídeo da casa de alguém pela internet e olhar para uma estante, perceber ali algum detalhe que te gerou curiosidade de saber mais sobre aquilo? Por exemplo, você foi na casa de alguém e viu ali uma coleção de livros da Coco Chanel e aí aquilo te despertou curiosidade. Por que tantos livros da mesma temática, da mesma pessoa? E aquilo ali te gerou assunto com aquela pessoa, né? Com a dona da estante. E realmente a estante tem esse poder, né? De criar assuntos. Quando você convida alguém para sua casa e você tem uma decoração super interessante, a pessoa ela vai notar e ela vai comentar, ela vai perguntar, ela vai elogiar. Seja se for algo do gosto dela ou não, né? Às vezes ela gosta de uma outra estética. Mas ainda assim, as casas interessantes, de pessoas interessantes, sempre vão despertar a curiosidade alheia. Casas interessantes são de pessoas interessantes. Isso é um fato. E eu acredito que todos nós somos interessantes. A diferença é que alguns de nós sabem transmitir isso num estante ou na decoração da casa em geral, e outros de nós não sabem fazer isso. Por isso que muita gente fica, mas eu não sou interessante, eu não tenho nada para decorar, eu não sei qual quadro eu gosto, como que eu vou decorar minha casa, eu não sei o que colocar na minha estante. Isso não significa que você é uma pessoa desinteressante, que você é uma pessoa sem gosto. Não, significa que você precisa se conhecer melhor. Decorar uma casa com personalidade, com identidade, com a sua essência, vai muito além de simplesmente fazer um projeto e decorar ali de maneira genérica. É você se conhecer, é você entender a fundo o que você realmente gosta, é você deixar de lado esse olhar para as tendências, para essas regras que estão impondo na gente internet afora e pensar o que eu realmente gosto. No escritório, a gente tem todo um exercício, uma reunião, na verdade, bem completa, bem longa, extensa, onde eu faço esse exercício com os meus clientes para entender a fundo
a personalidade deles, as memórias afetivas, os gostos, hobbies, o que realmente faz a diferença ali quando a gente fala de um design afetivo. O que eu posso trazer na decoração da casa deles que vai ativar essas memórias afetivas ou então que vai gerar novas memórias afetivas interessantes. E se você é do time que não sabe decorar a estante, que pensa que a casa não tem personalidade, que pensa que não consegue trazer a sua personalidade, que não sabe qual é a sua personalidade, relaxa, que eu vou trazer 6 dicas agora pra gente conversar e eu te ensinar e você vai sair desse vídeo de fato com uma nova visão e vai poder decorar a sua estante da maneira, não vou dizer correta, mas da maneira interessante, da maneira que realmente vai trazer a sua identidade, a sua essência. Então vamos lá, pensando nessa história, né, que é sobre a sua vida, que é sobre você. E se você mora com alguém, marido, com seus filhos, com a sua mãe, avó, quem seja, pensa que o filme não é só sobre você, o filme é sobre a família em si. Então, o trailer, que é a sua estante, precisa contar a história, precisa contar detalhes sobre o filme da família em si. Não é momento da gente ser individualista, egoísta e querer trazer para nossa casa somente aquilo que a gente gosta, descartando completamente aquilo que a outra pessoa que mora com a gente gosta, porque a gente fica naquele achismo de que só o meu gosto importa, só o meu gosto é bonito, só o que eu quero vai prevalecer aqui. Não, a nossa casa, o nosso lar, é moldado pelas pessoas que moram ali, não somente por uma das pessoas. A casa, ela precisa ter a personalidade de todos. Mas vamos lá que a gente vai chegar nessa conclusão. Você tem que tomar cuidado para não ter uma casa muito individualista e excluir o seu parceiro dessa narrativa. É claro que podem haver itens individualistas na sua estante, mas não podem ser todos. Falaremos sobre todos esses itens e como trazer personalidade, como decorar com cada um deles. Mas agora eu vou começar com a ordem em que você decora, em que você produz uma estante. Inclusive, essa seria a minha primeira técnica. Ordem. Existem maneiras para que você comece a decorar uma estante e eu gosto de criar uma ordem para isso e eu categorizo essa ordem através de tamanho dos objetos, sabe? Logo, eu sempre começo a produzir uma estante usando os itens maiores, os grandões e vou diminuindo esses tamanhos, deixando os pequenininhos por último. Resumindo, comece pelos grandes e finalize pelos pequenos. E quais são itens grandes esses que eu estou comentando? Livros e quadros. Esses são os maiores itens de uma estante. Pode também ter ali um vaso, uma escultura, mas eu vou focar aqui em livros e quadros, porque é o que eu mais vejo a questão do design afetivo aplicado. Começando, gente, pelos livros. Esses itens são de extremo valor afetivo. Vai haver pessoas que vão possuir uma enorme quantidade de livros. Vai ter pessoas que não possuem muitos livros, bem pouco ali. E vai ter gente que não possui nada. Não existe certo, nem existe errado. Tá? Isso depende do estilo de vida da pessoa, realmente da rotina, dos gostos. Tem gente que tem o hábito da leitura, adora, é um devorador de livros. Eu sou essa pessoa, adoro meus livros. E tem gente que não lê nunca. Leu a última vez, sei lá, 5 anos atrás, e olhe lá. E tá tudo bem, sabe? Não é da pessoa e tá tudo certo. A única coisa que eu acho errado é você querer ser algo, é você querer ser alguém que você não é. Ou seja, comprar livros para preencher a sua estante só por preencher, sendo que você nem se importa com eles. E pior, comprar livros porque a capa é bonita, sendo que o assunto pouco te interessa, você nem tem conhecimento, às vezes a capa, o livro é sobre um fotógrafo e tal, e você nem conhece, nem se importa. O livro é um assunto de moda e você não tem nada a ver com isso, mas comprou porque é bonitinho e vai ficar legal na decoração. E o pior de todos é você comprar livros
que não são livros, na verdade são caixas que se parecem com livros. Você não precisa disso. Se você tem uma estante, quer ter uma estante, mas não tem livros, existem outros elementos que a gente vai trazer para decorar essa estante. Já vou falar sobre cada um deles. Agora, se você é do time que tem muitos livros, que tem poucos livros, que tem livros em geral, use e abuse dos mesmos na decoração. Eu vou repetir. Os livros possuem um extremo valor afetivo, ou seja, eles contam muito sobre nós, eles falam muito da nossa personalidade. Eles são uma ótima ferramenta da gente mostrar ali no trailer do nosso filme um pouquinho sobre nós, de deixar o outro curioso em saber mais informações. Exemplo, você trabalha com moda e você tem vários livros de moda do tema e tá ali na sua estante. Isso é uma forma de você mostrar, contar a sua narrativa. Olha, eu gosto de moda. Eu sou estudiosa, eu sou atualizada, eu trabalho com isso e por isso eu adoro esse tema, estudo bastante. Ou você nem trabalha com moda, mas é um assunto que você gosta de ouvir sobre, estudar sobre nas horas vagas por puro hobby. Então também é um momento ali de você contar na sua narrativa um pouco sobre esse hobby seu. Eu trabalho como administradora, mas eu gosto muito de ler conteúdo sobre moda, tanto que eu gosto de me vestir desse jeito, porque eu aprendi assim e tal, e os meus livros contam um pouco disso sobre mim, sabe? E aí, de repente, se você recebe uma visita na sua casa e ela olha na sua estante um monte de livros sobre a Chanel, ela vai perguntar assim: nossa, fulana, quantos livros sobre Chanel? Você deve saber muito sobre ela. Eu confesso que eu a admiro, mas quase não sei nada. E aí você tem uma oportunidade de falar sobre aquilo que você gosta, que você domina, que você tem interesse. E vocês criam ali uma conversa super gostosa, super interessante, que é atrativa para ambos. Tanto para sua visita, que ficou ali super curioso, super interessado naquilo, tanto para você, que está falando sobre algo que você gosta. E olha como você já cria uma memória afetiva a partir da sua decoração já afetiva. Porque a sua casa está contando história, está contando sobre você. E isso vai gerando mais conexão, mais conversa e fica muito gostoso. Agora, pensa se você não gosta de Coco Chanel, se você nem sabe quem é. Se você tem livros da Coco Chanel em casa e essa mesma visita chegar e falar a mesma coisa para você, nossa, fulana, quanto livro sobre a Coco Chanel? Você deve saber muito sobre isso. Eu confesso que eu admiro bastante, mas eu não sei nada. E aí você vai ficar: oi? Quem? Você nem lembrava desse livro que você tinha. Você nem se interessa pelo assunto. E aí vai ficar aquele clima chato da pessoa que se interessava, queria saber mais, queria conversar com você sobre isso. E você ali estava só como uma farsa. Você nem sabe quem é Chanel. Percebe como isso soa ruim? É como se a sua visita tivesse acabado de assistir o trailer do filme Esquadrão Suicida, aquele de 2016, e depois ali com a sua presença ela foi assistir o filme todo e se decepcionou. Teve o mesmo resultado lá do filme. Então cuidado para não fazer falsa propaganda de si mesmo na sua decoração. Você vai usar livros e qualquer outros elementos que signifiquem algo para você. Não tente ser quem você não é. Uma coisa é você ter livros na sua estante que você não leu, porque você ainda vai ler, mas que são de assuntos que você tem interesse, que você quer ler realmente, que você conhece minimamente sobre aquilo. Outra coisa é você ter livros que você comprou apenas com o intuito decorativo, sem nem ao menos se interessar pelo tema. E aí, gente, para posicionar esses livros na sua estante, principalmente para quem não tem livros para preencher a estante inteira, você vai usar essa segunda técnica, a técnica de espalhar. Você não deve concentrar todos os seus livros num único cantinho da sua estante. Isso, no final da sua composição, vai trazer ali um resultado esquisito, não harmônico, entende? Então, o que você vai fazer é espalhar de fato. Coloca um pouquinho aqui,
vai preenchendo espaços, ó, por aqui, ali, aqui. Vai espalhando esses livros pela sua estante. O importante é que tenha um pouquinho de livro em cada prateleira, em cada nicho, para que você consiga ir espalhando bem. Não deixar muito concentrado aquele volume de livros num único lugar. Você pode deixar, né, fazer uma concentração maior e uma menor. Aqui eu intercalei. Uma maior, menores aqui embaixo e maior aqui embaixo. Porque nessa minha estante eu tenho esses nichos aqui onde estão os livros, concentração de livros maior, são nichos menores, e aqui onde eu tenho menos livros são nichos maiores, que eu usei para compor os meus quadros, que são os outros itens grandes que eu tinha comentado com vocês, né? São livros e quadros. Então, eu usei os quadros aqui para espalhar junto com os livros. Livros, quadros, livros, e lá em cima tem quadros e objetos diversos também. Sobre a organização dos temas. Você pode organizar por gênero, de fato, né? Aqui eu meio que faço assim. Eu tenho aqui os True Crimes, eu tenho meus livros de marketing, aqui são os livros de arte, eu tenho os clássicos pra cá. Eu vou fazendo essa mistura, mas você também pode organizar por cores, você pode organizar também pelos aqueles que você já leu, deixar um cantinho na sua estante só com os livros que você ainda vai ler, porque isso é bacana, porque toda vez que você quiser ler alguma coisa nova, você vai ter um pedaço ali na sua estante com os livros que você ainda vai ler. E aí fica mais fácil de você visualizar e saber o que você precisa ler agora, né? E você consegue escolher com mais precisão e não deixar nenhum livro esquecido na estante, perdido na estante em si. Então, você pode organizar dessa maneira também. Agora, eu gosto de organizar por gênero, porque se eu deixo esses gêneros muito espalhados, muito longe um do outro, essa temática ela pode passar despercebida. Repara nos livros da Coco Chanel. Se você deixa cada livro num lugar, né, na sua estante, vamos supor que você tem uma estante enorme. Se cada livro está num lugar, talvez isso passe despercebido para a sua visita, para você mesma, para quem quer que seja. Se você concentra a mesma temática, todo mundo junto, isso cria um grupo ali, uma temática, né? Eu falei aqui dos meus True Crimes. Estão todos juntinhos. Então, quem olha de longe já vê de cara ali aquela temática, não vê aquela coisa solta, né? Um livro solto. Então, você já consegue saber, a partir desse gênero, dessa temática, um pouco sobre o meu filme. Ou seja, aqui é o trailer do meu filme. Então, você já tem aqui uma noção de um pouco do que eu gosto de ler. Né? Agora você já sabe um pouco das coisas que me interessam na literatura. True crime, marketing, arte, clássicos, por aí vai. Atrás de mim aqui tem os meus romances também, que eu gostava muito de ler quando eu era adolescente. Hoje em dia eu quase não leio porque eu não tenho tempo para ler tudo que eu gosto. Aí eu tenho que focar naquilo que vai fazer mais sentido agora, estrategicamente, para minha carreira, profissão, para os meus estudos pessoais, enfim. E aí eu quase não tenho mais tempo de ler por lazer mesmo, sabe? Mas enfim, gente, tô falando aqui dos livros, mas deixa eu voltar para os quadros, porque você vai compor esses quadros junto com os livros, porque são dois objetos grandes, então a composição de ambos vai ser feita em conjunto. Eu amo colocar quadro, porta-retrato, enfim, tudo isso na estante, não só nas paredes, porta-retrato não só no rack. Gosto de colocar esses elementos na estante também. Acho que traz uma personalidade inigualável. Principalmente se você tem estante com nicho muito alto que nem esse. Olha como fica legal a composição dos quadros, fotografias também numa estante, né? Não só livros, não só objetos, mas vai havendo ali essa mistura. E é interessante na hora da escolha dos quadros, você sempre procurar trazer quadros que contem a sua história ou os seus gostos. Quadros que são apenas quadros e que não significam absolutamente nada para você, quadros genéricos, esses você pode doar. Aqui o que nos interessa para um design afetivo e com personalidade são quadros que têm significado. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre quadros, fotografias, como escolher, como compor
Só me pedir aqui no comentário desse vídeo que a gente já programa aí pra fazer esse vídeo pra vocês. Eu confesso que eu amo emoldurar coisas, fotos, ilustrações, pôster que eu compro em museu, e eu raramente compro um quadro pronto. Aqui, por exemplo, gente, eu tenho fotografias de momentos muito importantes, tanto pra mim, então aqui eu já entro naquela parte do design individualista, né? Isso aqui é uma memória somente minha, uma viagem que eu fiz para Buenos Aires há muito tempo atrás, num show de tango que eu fui. E aqui a gente tem uma outra fotografia de uma memória somente do meu marido, de uma viagem em Nova York. Aqui é uma foto dele também. Então aqui a gente tem fotografias individuais. Essa aqui é uma moldura. Eu emoldurei essa foto, tá vendo? É um quadro, poderia estar na parede. E este daqui é um porta-retrato, tá vendo? Grandão. Então você pode compor as duas coisas, quadros e porta-retratos aí na sua estante. Outro quadro, né, que eu emoldurei também, super bacana, com muito significado, é esse aqui, gente. Ai, eu não vou pegar porque ele é muito grande, mas é o meu certificado de casamento. A gente casou num cruzeiro. Esse aqui é o certificado do nosso casamento. Não é o... Ai, gente, como é que fala? Não é o do cartório, sabe? Que tem coisa legal. É o da festa mesmo, do casamento no cruzeiro, que não tem validade legal nenhuma. É só um certificado bonitinho pra gente emoldurar mesmo e ter de recordação. E aí eu mandei emoldurar e deixo aqui porque conta um pouco da nossa história também, desse nosso momento super feliz, super bacana do nosso casamento. Então, você trazer elementos do seu casamento, poderia ser... Eu tenho uma cliente que ela emoldurou os votos do casamento dela. Ficou lindo, uma graça. Você pode emoldurar uma fotografia do casamento em si, né? Enfim, o que você tiver ali tido no seu casamento de interesse, você pode emoldurar, ou colocar uma foto, ou colocar um objeto mesmo que seja. Enfim, colocar por ali. Esse quadro aqui, eu comprei ele pronto, numa viagem. Adoro comprar coisas em viagem, porque isso sempre vai me remeter ao dia específico, ao momento específico em que eu fiz essa compra. Então, gera pra mim um significado muito grandioso. E é até bom eu falar isso pra vocês começarem a garimpar coisas em viagens, pensando nessa criação de uma memória afetiva. Então, quando eu olho para esse quadro, eu lembro que eu comprei ele de um vendedor de rua ali em Nova York, em frente ao museu do Metropolitan Museum of Art. Nesse dia, depois que a gente comprou esse quadrinho, a gente comprou comida ali numa barraca de rua e comeu na escadaria desse museu, bem em Blair Waldorf, em Gossip Girl, que eu amo. E aí eu fiz questão de almoçar lá, porque eu queria me sentir uma Upper East Sider. Enfim, gente, assim como os livros, você também vai usar a técnica do espalhar para esses quadros e você também pode usar a técnica agrupar. Essa é a terceira técnica. Agrupar é quando você cria um conjunto de quadros, um conjunto de livros, um conjunto de objetos e deixa ele agrupado juntos, né, um grupo de 2 ou mais objetos juntos num único lugar na sua estante. Logo, eu criei esses grupos de quadros, grupos de livros juntos para ajudar a contar a minha narrativa. Se a gente deixa tudo muito espalhado, a sua estante, principalmente quando você tem uma estante como a minha, com muito objeto, com muito livro, muito quadro, muita coisa, se você deixa tudo muito espalhado, você pode criar um efeito de bagunça, desordem e pode ficar tudo muito confuso e perdido ali no meio, em que você olha no primeiro momento e você não consegue entender o que está acontecendo ali. Quando você agrupa esses itens, né, faz o espalhar, né, não precisa agrupar todo mundo junto, mas vamos supor que dos 20 itens iguais que você tem, você cria ali grupos de 4. E aí você espalha esses grupos de 4 que tem ali a mesma quantidade de cada um. Então, faça isso para que a sua estante ela ajude a contar a sua narrativa de forma organizada. E aí eu já entro na nossa quarta técnica, que é a organização. Para que a sua estante fique harmônica,
tem ali uma aparência minimamente ordenada, procura fazer temáticas de 2 itens ali, né? É um grupo de 2 itens e vai espalhando esses itens pela estante, mas evita espalhar todo mundo, né? Então, se você tem 5 quadros, evita deixar os 5 quadros soltos. Você pode deixar um quadro solto e os outros 4 juntos por aqui, criando esse balanço. Você pode deixar 2 aqui, 3 aqui embaixo, 3 aqui embaixo, 2 aqui, 3 aqui em cima, 2 aqui embaixo. Você pode deixar 2 aqui em cima, 1 aqui no meio, 3 para cá. Enfim, você vai montando a composição. O importante é espalhar, agrupar e organizar. Agora que eu já falei dos itens grandes, deixa eu falar sobre os itens de médio porte. Esses são os porta-retratos de tamanho normal. Cadê? Eu tenho esse aqui. Eu não sei se ele tá aparecendo no vídeo. Deixa eu pegar ele pra cá. Um porta-retrato de tamanho normal, 10 por 15. Um objeto, então um objeto também que seja de um porte médio. Quando a gente fala de itens de porte médio, a gente também vai usar a técnica do espalhar. Então eu peguei esse porta-retrato aqui, desse lugar aqui que ele tava sozinho. Tem esse aqui que é maior que tá aqui, enfim. Na verdade, de 10 por 15 na minha estante, atualmente só tem esse aqui. Os outros eu deixei em outros lugares pela casa. E para os itens de médio porte, você também pode usar a técnica do agrupar. E aqui eu já vou falar sobre a questão da coleção. Eu tenho uma coleção de garrafinhas da Coca-Cola, essa daqui seria uma delas, e eu procurei agrupar essa minha coleção. Por quê? Quando você espalha os itens da sua coleção pela estante, pela casa, você acaba perdendo a sua coleção de vista. É muito importante que uma coleção ela fique junta. As coisas semelhantes, objetos parecidos, eles ficam bem quando juntos, eles ficam mais harmônicos quando estão em grupos. Tem um livro, inclusive, gente, que eu posso indicar para vocês, que é esse aqui. As Formas da Alegria. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ler. É sobre objetos, como você trazer realmente o design afetivo para sua casa, objetos alegres. E aí tem um trecho aqui sobre coleção que eu achei sensacional. Deixa eu ditar aqui para vocês. A sensação prazerosa de ahá que temos quando vemos itens relacionados com um grupo sugere que os processos cerebrais para identificar objetos podem estar intrinsecamente ligados ao mecanismo de recompensa do sistema límbico. Em outras palavras, a alegria é a recompensa natural do cérebro por se manter alerta a correlações e conexões em nosso entorno. Esse princípio ajuda a explicar por que coleções são tão agradáveis. Mesmo se cada item por si só não tenha muito valor, nossos olhos leem uma coleção como mais do que soma de suas partes. Colecionar, gente, é algo muito bacana. É realmente, para mim é um hobby, eu tenho várias coleções, adoro ver minhas coleções. Isso aqui conta muito da minha história, conta muito dos momentos, né? Essa garrafinha, por exemplo, eu garimpei numa loja de antiguidade, no interior do estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Quando eu morava lá, eu estava dirigindo de carro, passei em frente a uma loja de antiguidade, a vitrine me chamou a atenção, entrei, comprei essa garrafinha, comprei uma plaquinha também, cadê? A minha plaquinha da Geórgia também foi garimpada lá, plaquinha de carro, eu tenho uma coleção disso também. Enfim, amo. É importante, gente, a gente não usar todas as técnicas com todos os itens, porque isso vai criar vários grupos e muita simetria. E a gente também não quer que a estante fique aquela coisa muito certinha, sabe? Muito showroom de loja, que nesse nicho aqui estão as garrafinhas da Coca-Cola que estamos vendendo. Nesse outro aqui são os livros que a gente vende. Não, a gente também precisa de um pouco de desordem, por quê? Um pouco de desordem dentro da organização que a gente fez cria a harmonia final. A gente ainda quer que a nossa estante pareça que foi decorada sem pretensão, por acaso, sem muita estratégia, que pareça uma coisa mais
descontraída, sabe? Ou seja, a gente não quer que a estante seja igual a todas as outras estantes da humanidade. Então, uma outra técnica que eu uso muito, que a gente precisa usar, é a técnica testar. É comum, no meio da produção, da decoração da sua estante, você perceber que aquele grupo de livros, que aquele grupo de quadros, que aquele espalhamento, que aquela organização não funcionou tão bem quanto você achou que iria funcionar. E aí você vai precisar fazer alterações, ou melhor, adaptações. Então não se frustre se na hora de colocar os quadros, os livros no lugar, quando você começar a colocar os adornos, os itens de médio porte, a coisa começar a ficar um pouco esquisita na composição. Isso é muito comum. Decorar uma estante é sobre testar composições, é sobre o feeling que você está tendo ali diante daquela composição. É testar, 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 testar. Muito difícil você conseguir um resultado perfeito de primeira, principalmente quando você tem muitos e muitos itens e muitos itens diferentes. Inclusive, para quem tem dificuldade de composição, de fazer uma composição, e até mesmo não consegue pensar na narrativa que irá contar, não conseguem trazer itens de personalidade e possuem essa dificuldade de trazer itens que contam a própria história, eu consigo ajudar você através da nossa consultoria EL, em que eu vou fazer uma análise sua e da sua família para entender seus gostos, suas necessidades, seus desejos, hobbies, entender realmente a fundo a personalidade de vocês, a identidade de vocês. Tudo isso para trazer afeto e personalidade para a sua decoração. Pode ser ela só na sua estante ou pode ser ela para o resto da casa. A gente atende a nossa consultoria EL online para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. A gente atende presencialmente no Rio de Janeiro. Então, vou deixar aqui o nosso e-mail, vou deixar o Instagram aqui na descrição também, que é onde vocês podem entrar em contato comigo para solicitar um orçamento e a gente deixar a sua casa com muita personalidade. Mas voltando aqui, uma dica que eu dou para quando você achar que tá rolando algum cantinho ali estranho na sua estante, que você não tá curtindo muito bem, é para você tirar tudo que você já colocou naquele canto e começar do zero. Às vezes a gente fica muito preso naquela composição que a gente fez, mesmo que ela não esteja dando tão certo, mas fica tão preso que a gente demora muito para sair do lugar. Então é mais fácil você tirar tudo e começar do zero. Acredite, fazendo esse exercício, na hora de você testar novamente a sua composição, você vai conseguir evoluir esse seu resultado, essa sua composição. E para finalizar, a gente vai trazer os objetos pequenos e usar a sexta e última técnica, a técnica de preencher. Com esses itens menores, eu gosto de espalhar pela estante em lugares que eu sinto que ficou faltando alguma coisa. Ficou faltando a cerejinha do bolo, ficou ali faltando um je ne sais quoi, sabe? É aqui nesse momento da finalização que você vai ajustar algumas coisas. De repente, você vai reparar que você vai ter que ajustar algum quadro de lugar para preencher espaços vazios, para harmonizar a composição, e tá tudo certo. Aqui na minha estante, os objetos de pequenos portes são a minha coleção de Funko. É uma coleção mais diferente das garrafinhas de Coca-Cola que eu agrupei. Essa coleção de Funkos, como cada Funko é um personagem diferente, de um filme diferente, eu resolvi espalhar pela estante para preencher os espaços que eu acreditei que ficaram vazios. Também tem essas conchinhas da Califórnia. Tem esse táxi. Gente, eu tenho até bonequinho do Kinder Ovo. Páscoa desse ano, 2024. Tá aqui o brinde do ovo de Páscoa. E aí tá na minha estante. Porque é assim mesmo, tá? Acontece essas coisas. Amo. Eu costumo dizer que uma estante, ela tá sempre em constante produção, pois você nunca termina de decorá-la. Eu mesma, eu tenho essa estante há mais de 2 anos e agora a Páscoa foi mês passado e já veio esse bonequinho novo pra cá. Daqui a pouco eu vou comprar um novo livro, ele vai vir pra minha estante e aí eu vou mudando a composição. Eu fiz um vídeo do tour da minha casa, onde eu mostrei essa minha estante pra vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês assistirem depois desse vídeo aqui.
É um vídeo que eu gravei em dezembro e vocês vão reparar que a minha estante estava decorada de maneira diferente do que está agora. Eu realmente vou sempre mudando a composição, eu enjoo, aí eu troco tudo, eu testo novas composições, eu adquiro novos itens, então eu preciso reorganizar a minha estante. E isso que é o mais legal de decoração, gente. A gente consegue ir mudando e evoluindo. Conforme a gente vai mudando, conforme a gente vai evoluindo a nossa vida interna, a gente também vai evoluindo a nossa casa externa. Então, um quadro novo, um objeto novo, uma foto nova, um cheirinho novo, uma coleção nova, tudo isso vai acrescentando na sua casa. Geralmente, quando a gente começa com a nossa casa, a gente faz o projeto dela, tem ali toda a parte da marcenaria, tem os mobiliários, tem os eletrodomésticos, mas a parte de decoração é o que vai acontecendo aos poucos. A casa, ela começa mais crua, só com esses itens que eu falei, marcenaria, eletrodomésticos, móveis, mas ela ainda vai faltando a cerejinha do bolo, né? Essa finalização com a decoração. E a gente vai trazendo pouco a pouco, conforme a gente vai vivendo, conforme a nossa vida vai acontecendo, a gente vai aumentando o nosso acervo de objetos e decoração afetiva. A decoração afetiva, ela não nasce da noite pro dia. Você não vai sair daqui para uma loja, comprar um monte de coisa e chamar isso de decoração afetiva. A decoração afetiva, ela acontece conforme você viaja, conforme você compra uma coisa nova que te chamou a atenção, conforme você garimpa alguma coisa, enfim, acontece com o tempo. Logo, não se preocupe se a sua estante tem nichos vazios. A preocupação de muita gente que tem uma estante, sonhou em ter uma estante, é vê-la pouco preenchida porque não tem tantos itens assim. Não se preocupa, você vai preencher essa estante conforme a vida vai acontecendo. Não queira preencher ela da noite para o dia com itens de qualquer coisa, sem significado algum, só para dizer que a estante está preenchida e super decorada. Enxergue isso como um processo, como a jornada da criação do trailer do seu filme, que aos poucos você vai moldando conforme o filme da sua vida vai sendo gravado. Porque a nossa vida, o filme da nossa vida, ele não tá finalizado. A gente vai vivendo e a gente vai gravando, sabe? Então, o trailer da nossa vida, ele vai se modificando não, mas ele a gente vai incluindo coisas nele conforme a gente vai tendo novas informações para acrescentar. Então, a criação, a composição, a decoração de uma estante, de uma casa, ela é aos poucos. Não caia nessa cilada de comprar um monte de coisa em loja de decoração para preencher uma estante. Você só vai gastar dinheiro à toa, porque a gente sabe que essas coisas não são super baratas. E logo você vai enjoar, você vai perceber que aquilo não tem nada a ver, você vai querer mudar, você vai sentir a necessidade de comprar mais coisas, o que só vai te fazer gastar mais dinheiro. Calma, respira, que logo você vai chegar lá. Como eu falei, eu fiz o tour na minha casa, então se vocês quiserem ver mais da minha estante, eu conto bastante sobre os objetos afetivos, explico sobre eles aqui nesse vídeo. E eu também vou deixar aqui do lado esse projeto que a gente fez com uma mega estante branca que a gente fez para cliente com muita decoração afetiva. Então, maratone esses 2 vídeos e eu vejo você na semana que vem. Tchau, tchau!